Na democracia, nós temos que aceitar e respeitar o resultado das maiorias. Ontem, esta Casa votou democraticamente uma proposta de emenda constitucional. A PEC 37, a PEC boa, porque a PEC ruim, infelizmente, a Câmara rejeitou e sepultou, que era aquela PEC que era uma espécie de mordaça sobre o Ministério Público, que é uma instituição que precisa ser preservada. Mas a PEC boa, a PEC 37 de 2011, ela tratava tão somente de estabelecer novas regras a partir da próxima eleição, do ano que vem, para que na eleição para o Senado tivesse-se apenas um suplente, e que esse suplente não pudesse ser parente consanguíneo do candidato titular. E também estabelecia uma regra que foi a grande dúvida perturbadora da votação, no meu modesto entendimento, que foi fixar um prazo sobre a eleição no caso da morte ou da falta do titular, dos tais 121 dias. Então, essa dúvida talvez tenha contribuído para uma interpretação equivocada dos benefícios da PEC 37, de autoria do senador José Sarney, e que foi resultado de um trabalho exaustivo na Comissão da Reforma Política, que foi liderado pelo senador Francisco Dornelles ao longo de 2011, como, digamos, nós recém-saídos de 2010, trabalhamos intensamente nisso. A relatoria competente do senador Luiz Henrique da Silveira não conseguiu os votos necessários, os 49 votos necessários, faltaram 3 apenas, senador Jorge Viana, 3 votos, para que a PEC a 37, a PEC boa 37, tivesse moralizado, dado novas regras à questão da composição dos suplentes em relação às eleições do ano que vem. Eu lamento profundamente, e faço isso muito feliz, porque os 3 senadores do Rio Grande do Sul, o senador Pedro Simão, o senador Paulo Paim e eu, votamos a favor da PEC 37, relatada pelo senador Luiz Henrique da Silveira, e, em nome do meu partido, como vice-líder, apoiar a iniciativa de Francisco Dornelles e apoiar a PEC 37 em relação aos suplentes. Mas, dentro da minha própria bancada, de apenas 5 senadores, havia divergência em relação a essa matéria levantada pelo senador Ivo Cassol. De qualquer modo, nós, com isto, lamentavelmente, colocamos na agenda um tema que não tinha uma prioridade absoluta, não tinha uma prioridade emergencial, mas acabamos comprometendo, porque a expectativa da sociedade é que a gente aqui tratasse essa matéria de outra maneira. Mas talvez tenhamos tempo ainda de corrigir essa frustração deixada entre os senadores. Eu queria renovar os cumprimentos ao senador Luiz Henrique da Silveira e Francisco Dornelles pelo trato, e lembrando que a autoria desta PEC 37 dos suplentes é do senador José Sarney. Ontem, senhoras e senhores senadores, nós tivemos um evento reunindo, senador, cerca de 2.000 prefeitos municipais que lotaram o auditório Petrone Portela, nesta casa, e por decisão do senador Lindbergh Farias, que foi um prefeito municipal de uma cidade no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, ele, entendendo as dores dos prefeitos, e Vossa Excelência foi prefeito também, senador Jorge Viana, o senador Valdir Raupp foi prefeito também, lá de Rolim de Moura, que eu tive o prazer de conhecer, o senador Cacildo Maldani foi gestor público, mas não foi prefeito, mas foi governador e sabe das dores que os prefeitos têm, porque acompanha os prefeitos do seu estado de Santa Catarina, que nós temos que dar um trato diferenciado à agenda federativa. É impossível mantermos a situação do compartilhamento das receitas entre União, estados e municípios. O sufocamento financeiro dos municípios é real, é uma questão crucial, é emergencial. E foi criada a subcomissão, na Comissão de Assuntos Econômicos, destinada exatamente a pautar uma agenda municipalista. Tive a honra de ser indicada para presidir essa subcomissão, junto com o nosso colega Valdemir Moca, com uma ativa militância em defesa do municipalismo, ele é do PMDB do Mato Grosso do Sul, e nós vamos encampar a agenda municipalista dentro de um debate
responsável, de um debate sério, comprometido com a federação. Aliás, eu queria agradecer muito ao presidente Renan Calheiros por ter comparecido à cerimônia de ontem e dado um brilho e um relevo maior a força que o Parlamento tem no atendimento de demandas como essas relacionadas à questão federativa. Agradecer também ao senador Cacildo Maldaner, que foi responsável pela instalação desta subcomissão, o senador Waldir Raupp, que também esteve presente, e aos demais senadores que lá compareceram. Foi um momento extremamente importante com a aprovação dos prefeitos municipais que lotaram o auditório Petrônio Portela, ampliando a nossa responsabilidade em relação à agenda municipalista. Agora pela manhã, a presidente Dilma Rousseff anunciou a liberação de 3 bilhões de reais para os municípios custearem educação e saúde. Saúde é o ponto nevrálgico da questão municipalista, porque as prefeituras, pela legislação em vigor, são obrigadas a aplicar 15% da sua receita em saúde. Mas como os estados não aplicam os 12% que está na lei e a União também não aplica os 10% que queríamos com a emenda 29, sobrecarrega a prefeitura e o prefeito a atender uma demanda para cobrir a omissão deixada pelos outros entes federativos. E hoje, prefeitos municipais, na média, aplicam mais de 22% em saúde. O que faz com que ele deixe de investir em estradas vicinais, em atendimento a outras áreas, inclusive na própria educação, por conta desse comprometimento. Mas quem está doente precisa muito mais do atendimento emergencial e aí, também quando não pode dar a resposta adequada, vem a judicialização que sufoca ainda mais. A presidente anunciou esse dinheiro que metade vai ser liberado em agosto agora e a outra metade em abril do ano que vem. Os prefeitos estavam pedindo à presidente uma reposição do reajuste de 2,5% do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, que era uma pauta relevante dos municípios. Na verdade, a reação adversa dos prefeitos, na verdade, é compreensível do ponto de vista da democracia, mas é compreensível também o gesto da presidente, que não pode ter uma atitude irresponsável de oferecer milagres quando não dá para fazer milagres, como ela mesma usou. Aliás, queria aqui saudar a iniciativa do presidente da Confederação, senador Waldir Raupp, do PMDB, que é do meu estado, Paulo Zilkowski, que com a responsabilidade de líder municipalista, depois que a presidente deixou a cerimônia, ele lembrou o seguinte: voltou para esclarecer aos prefeitos que os 3 bilhões anunciados pela presidente representam 1,3% do reajuste do FPM. Não é os 2,5% pedidos, mas é 1,3%. Significa dizer que a presidente foi caminhando passo a passo para chegar a um atendimento das possibilidades dentro do que o Brasil tem em relação às condições financeiras para atender essa demanda. Ele pediu calma aos presentes e disse que o recurso é o que foi possível. Assim é que a responsabilidade de um chefe de Estado é exatamente esse. Eu não saio daqui contente, nem vocês, mas a presidente veio aqui e anunciou. Por que vaiar? Não é o que nós queremos, mas é o que foi possível. Se não fosse assim, não tinha nada. Quer dizer, entre nada e alguma coisa, acho que a atitude correta de deferência e respeito que teve Paulo Zilkowski com a presidente é exatamente para demonstrar o senso de responsabilidade que tem. E falo com muita tranquilidade, porque tenho aqui atuado e pautado minha ação como uma senadora independente. Com alegria, concedo a parte ao senador Cacildo Maldaner. Em meu lugar, senadora Anabelle, eu desejo a Vossa Excelência sucessos frente a essa subcomissão permanente junto à Comissão de Economia da Casa, em defesa do municipalismo brasileiro. É uma grande responsabilidade, Vossa Excelência, com o senador Bock como vice, e nós, como membros, estaremos ao lado de Vossa Excelência para colaborarmos nessa luta. Muito obrigado. Ponto 2. Até nós, com o senador Raupp, estávamos comentando há pouco, faltou um pouco do jeito de ela contar que, na verdade, ela liberou 1% do Fundo de Participação.
Só que ela falou de uma maneira diferente, falou dos 3 bilhões, coisa que o Vale que dá em torno disso, de 1,2, que os prefeitos não entenderam na hora. Estavam todo mundo naquela expectativa que fosse anunciar e ela falou no que vai aplicar esses recursos, que dá mais ou menos a mesma coisa. E aí, se não fosse, é a maneira de colocar, faltou só essa... Se não fosse o presidente da Confederação Nacional, Paulo Zuchowski, muito articulado, presente, de tentar explicar isso aos prefeitos, que aquilo estava um barril de pólvora. E ele contornou, e aí começaram a entender que, de fato, isso corresponde a mais ou menos esses valores de 1%, que Vossa Excelência está também declarando agora. É um jeito de colocar, muitas vezes, é o traquejo. Que, na verdade, esse presidente da Assembleia, o Paulo Zuchowski, ele está sendo muito bom articulador. E ele resume as coisas, sintetiza, e olha, e tem um grande pleito pela frente das mãos de Vossa Excelência e de nós, para levarmos avante agora aqui no Senado e no Congresso Nacional. Muito obrigada, senador Cacildo Maldaner. De fato, Vossa Excelência trata como uma senadora que, durante muitas décadas, foi jornalista, da importância da comunicação clara e da transmissão dos fatos tais como eles são. E, às vezes, esse ruído na comunicação não claramente feita pode provocar o que aconteceu hoje. Teve que o presidente Paulo Zuchowski... Eu penso que salvaram-se todos depois do episódio, porque coube à presidente da República manifestar, como estadista, que não é fácil você compatibilizar quando há escassez. Não é fácil. Quando há escassez e há uma demanda represada para as prefeituras municipais. E, de outro lado, o equilíbrio do presidente Paulo Zuchowski, como líder, traduziu aquilo que a presidente foi anunciar para os prefeitos municipais. De qualquer modo, nós temos que continuar estimulando essas marchas dos prefeitos, que é a forma e o momento de fazer a interlocução com essa casa. Assim como as ruas pressionam para que a casa tome determinadas medidas em relação a vários temas, saúde, educação, provamos royalties para esses 2 setores, também essa interlocução com aqueles agentes públicos que estão na base, na ponta, sofrendo as consequências dessa retração e dessa dificuldade financeira. Uma outra questão, que eu não abordei aqui já, ele concedeu a parte do senador, eu peço só, estou terminando, presidente, e também o senador Valdir Rapp, que eu sei que quer falar, já está inscrito, eu queria apenas lembrar o seguinte, que é muito difícil, porque o governo e a principal fonte de receita dos municípios é o FPM, o Fundo de Participação. Cada vez que o governo desonera o IPI de algum setor, e deve fazê-lo em horas e momentos de crise, para manter aquecida a economia brasileira, o que ele faz? Ele está retirando unilateralmente o dinheiro da receita contratada dos municípios, que o município está guardando aquele dinheiro como certo, líquido e certo que ele vai receber, e de uma hora para outra aquele dinheiro deixa de chegar ao fundo e, por conseguinte, reduz a parcela que o município deve receber. O que o governo precisa fazer, e eu tenho uma PEC, a PEC 70, que está na Comissão de Constituição e Justiça, que cada vez que o governo desonerar o IPI ou o imposto de renda de qualquer setor, o governo faça isso, mas não passe a mão no dinheiro que cabe aos municípios e faça a compensação necessária. Antes de encerrar, eu concedo a parte ao senador, meu querido Cássio Cunha Lima. Senadora Ana Amélia, apenas para cumprimentá-la pelo pronunciamento de um tema que diz respeito a um interesse muito vivo do povo brasileiro, que é a sobrevivência dos municípios. Eu estou lendo agora, nesse instante, em tempo real, a manchete do UOL, que afirma que, em termos literais, Dilma anuncia repasse de 3 bi para prefeitos, mas é vaiada. Eu acredito que a vaia não é dirigida à pessoa física da presidente. A vaia dos prefeitos é a vaia ao modelo que ela hoje representa, na condição de presidente da República, o modelo que chegou ao seu esgotamento absoluto. A marcha dos prefeitos, ela é importante, é bem-vinda, mas nada mais é do que o retrato da falência do Pacto Federativo. Os prefeitos, ao invés de estarem marchando a Brasília, deviam estar cuidando dos seus afazeres nas suas respectivas cidades,
para as quais foram eleitos para administrar as demandas do município. Marcham a Brasília porque, como entes federados, não possuem a menor condição de resolutividade das demandas do dia a dia da população. Porque, por um lado, a União concentra as receitas do país e essa concentração ela é crescente nas últimas décadas e, no mesmo movimento contraditório, investe menos nas áreas essenciais de saúde, educação, segurança pública, etc. Apenas para dar ciência ao plenário e pedir desde já o apoio à matéria que será enviada à CAI, de iniciativa do senador Aloysio Nunes, que concede e expande a imunidade tributária para os municípios e suas autarquias do PIS/PASEP. Aprovamos há poucos instantes na Comissão de Constituição e Justiça, segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos, e tenho certeza que esta é uma medida, sim, transformadora, efetiva, para aliviar o caixa dos municípios, que são tributados desrespeitando o princípio da imunidade prevista na Constituição, uma vez que PIS e PASEP se trata de uma contribuição e se contra esse drible. Então, quero saudar Vossa Excelência com pronunciamentos sempre oportunos, lúcidos, transparentes no que diz respeito ao seu pensamento e sua forma de agir, mas deixar aqui mais uma vez consignado a minha descrença, o meu ceticismo em relação ao atual Pacto Federativo, que não aponta para soluções reais, efetivas dos problemas do povo brasileiro, em decorrência da inanição dos municípios e da concentração de recursos nas mãos da União. Muito obrigado, senador Cássio Cunha Lima. Agradeço muito a sua colaboração e dizer que a informação que o senhor traz da aprovação do projeto do senador Aloysio Nunes Ferreira é pontualmente algumas das medidas que nós aqui temos que fazer para dar este alívio, pelo menos, e um pouco de oxigênio aos prefeitos que estão todos, digamos, simbolicamente, na UTI, falando do ponto de vista financeiro e também relacionando esse simbolismo com a dificuldade maior que eles enfrentam, que é exatamente localizado na área da saúde, que estão fazendo muito mais do que a lei determina, porque os entes federativos, os estados e a União não cumprem com essa parte. Muito obrigada, senhor presidente.